Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, né? Gosto muito de vir aqui, uma casa que me acolhe com muito carinho sempre. Comi as pizzas também, estavam ótimas. Comi o arroz doce, estava maravilhoso também. E a gente brinca lá no Ivanzinho que a gente faz pastel, não faz pizza, né? Que o pastel não engorda, pode ficar tranquilo. O que engorda é a gente, né? Então, mas vamos lá. Eu trouxe um tema hoje para a gente conversar. O tema é longo, né? Provas, expiações, planejamento reencarnatório e livre-arbítrio. Porque é a base da nossa crença, né, na reencarnação, né? Com certeza, todos nós aqui passamos por esse processo, né, pelo menos uma vez. E por mais que esse assunto seja debatido, seja falado nas casas espíritas, né? Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu esse tema pelo menos uma vez, né? Tem alguém que nunca ouviu falar sobre provas, expiações aqui? Não, né? Porque é um assunto que é de fácil apresentação, mas às vezes é difícil compreensão, porque a gente às vezes não acaba não aceitando, né, as provas, tendo dúvidas sobre as expiações, e o planejamento reencarnatório a gente nem sabe o que é. A gente tem algumas ideias, né? Mas saber com certeza, nós soubemos quando fizemos, mas esquecemos para a gente poder ter a nossa vida aqui e evoluir na medida que nós planejamos, né? Então eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, começando para falar um pouco de cada um deles, qual seria o caminho, né, da expiação, prova, missão e planejamento. O planejamento reencarnatório é como se fosse o roteiro, né, da nossa própria vida. Então, nós, de alguma maneira, fizemos esse planejamento, esse projeto, plano espiritual, sempre com a ajuda dos nossos mentores, né, e lá nós definimos as provas, expiações, missões, né. Não é destino fatalista, ou seja, nada acontece por acaso, né. O livre-arbítrio tem uma interferência muito grande, porque nós planejamos linhas gerais, mas sabe que a gente está aqui encarnado, as coisas mudam um pouquinho, né? Então, às vezes, a gente tem que achar um caminho diferente, as situações fazem a gente buscar um caminho diferente, mas não é fatalista, né? Isso já estava escrito. Não estava escrito. Nós temos totais condições de fazer a vida do jeito que a gente quiser. E isso, a ferramenta é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio permite desviar do plano original. Então, é isso que eu disse. A gente pode desviar, pode. Pode desviar para melhor ou pode desviar também para pior. Acontece, só brincar, é raro, mas acontece sempre, né? A gente fala aqui, a gente teve auxílio dos mentores, na grande maioria das vezes é assim, né? A gente aprende, a gente junto com os mentores fazendo. Mas tem algumas exceções, a gente chama de reencarnação compulsória, quando o espírito não tem a menor condição de trabalhar no seu próprio plano reencarnatório, os mentores fazem esse plano reencarnatório para ele reencarna sem a participação, né? A regra, a maior parte das vezes, a gente participa, né, das nossas escolhas. Prova, o exame. Desafio escolhido para testar resistência e progresso moral. Não é um castigo, né? Você planejou fazer aquilo, você concordou em fazer aquilo, agora você tem que ir lá, a gente tem que vir para cá, né, e executar o que a gente planejou. Então não é castigo, é uma bênção você poder planejar, vir aqui executar, né? Tudo isso visando a evolução. Expiação, resgate. Por que o resgate? Nessa hora a gente tem que fazer um planejamento que a gente resgate alguns erros que a gente cometeu no passado. Eu vou explicar um pouco melhor daqui para frente, mas é um sofrimento que limpa o perispírito, no sentido de você evoluir, de você sair melhor do que quando você entrou nessa encarnação. A imposição da causa da lei e efeito para o espírito compreender a dor que causou. Então a gente está preso na causa e efeito. Se a gente fez algo não tão bacana numa existência anterior, a gente vai acabar, de alguma maneira, tentando resgatar isso para melhorar e até refazer alguns erros que a gente cometeu na vida anterior. E missão é o trabalho. A gente encarna com o objetivo de auxiliar, né, o progresso da humanidade ou de um grupo específico. Nem toda missão é grandiosa. Há missões silenciosas fundamentais. Quem consegue me dar um exemplo de encarnação, missão silenciosa e fundamental? Eu vou dar um. As pessoas que limpam, as moças que limpam o hospital. Quem é que lembra? Quando você vai lá, você quer ver o médico, você vai fazer o exame. Você pouco nota uma pessoa que está lá limpando, catando lixo, deixando o hospital em ordem para que mais pessoas cheguem e sejam atendidos. É um trabalho silencioso, a gente nem vê. Mas tira essas pessoas
do hospital, você vai ver o que vira. Né? Vira uma bagunça. Realmente você não vai nem conseguir ser atendido. Então são essas missões que a gente às vezes nem percebe, mas que são grandiosas no seu efeito. Né? Dei exemplo de uma, mas se a gente começar a conversar aqui, vão surgir muitas outras. Né? Isso é um ciclo, né? A gente vai, a gente planeja, né? Através do planejamento reencarnatório, nossas provas, expiações, missões, e cada reencarnação a gente passa por esse ciclo de novo, se Deus quiser, melhorando cada vez mais e evoluindo cada vez mais. Esse é o grande objetivo. Vou falar um pouquinho especificamente de cada um deles agora, né? Planejamento reencarnatório. Escolha antes do renascimento, né? Da reencarnação. Nada aleatório na vida do espírito, antes de reencarnar é um processo consciente de avaliação e escolha. Então a gente primeiro faz uma avaliação, né? A gente analisa o que a gente fez nas vidas anteriores, na erraticidade, depois de encarnar, a gente tem essa benesse, né, de entender o que aconteceu, o que acertou, o que errou, isso é a base para a gente fazer lá nossas provas, expiações e missões. Então é nessa avaliação que a gente planeja o futuro. Reconhece, né, à medida que você sabe onde errou, você fala, olha, aqui eu preciso melhorar. Então a gente tem que identificar nossas necessidades evolutivas. O que eu tenho que fazer, né, onde eu preciso evoluir. Né? E a gente escolhe, né, seleciona provas, expiações compatíveis com a sua capacidade. Por que compatíveis com a sua capacidade? Você não vai, a evolução não dá saltos, né? Então você tem que, de uma maneira bem consciente, né, bem devagar, e fazer planos que você possa executar. Se você fizer planos que você não pode executar, a sua chance de falhar é muito grande. E não é isso, não é essa a função do planejamento reencarnatório. Você planeja para acertar, nunca para errar. Então é sempre de acordo com a nossa capacidade de realmente atingir os objetivos que foram planejados. Elementos de planejamento. Primeiro, a gente escolhe a família. Né? Isso é muito importante. Né? É um ambiente que a gente vai ter a opção de aprender, né, e criar os vínculos, né, fraternais, de amor, né, de nossas relações. Corpo físico, instrumento para as experiências necessárias. O nosso corpo físico é preparado para a nossa missão. Né? Tem alguns irmãos que, para acelerar essa evolução, optam por vir com algumas necessidades especiais. Né? Então, o corpo físico é uma ferramenta muito importante para isso, muito importante. Então, ele acaba sendo uma ferramenta, né, um instrumento para que a gente possa passar pelas experiências. Eu não lembro quem falava, acho que era Divaldo, que falava que uma mãe chegou bem abalada para conversar com ele para ajudar o filho dela, né, que estava em cadeira de rodas, né, que não queria mais viver, e por que isso, para ele voltar a andar, né? Aí Divaldo falou assim para ela, olha, essa situação que ele está passando agora é muito importante para ele. Porque se ele não tivesse incapacitado de andar, se locomover, né, andar por conta própria, ele ia fazer o que ele fez nas últimas encarnações, que era tentar o suicídio. Então, o único jeito que a gente encontrou de ele permanecer vivo nessa encarnação é que ele tirando a capacidade dele de andar. Que qualquer fosse a chance, ele ia tentar entrar naquele ciclo vicioso novamente e tirar a própria vida. Então você vê aqui, né? O corpo físico serviu de instrumento para que ele permanecesse nessa encarnação, né, sem tirar a própria vida, sem praticar o suicídio. O ambiente social, contexto do desenvolvimento moral, aqui que a gente aprende com os pais, às vezes desaprende na rua, né? Tem um ditado desse. Então, faz parte também você escolher onde que você vai estudar, em que cidade que você vai morar, né? Pelo menos uma guia, né, uma referência, você acaba criando um planejamento reencarnatório. E as tendências, né? Desafios morais a serem superados. Dá um exemplo aqui, droga, bebida, né? Então, a gente traz tendências morais das encarnações anteriores, não tem como, né? Então, muitas vezes o plano reencarnatório é alinhado para a gente conseguir vencer essas más tendências, né? Álcool, droga, fumo, né? Tem tudo isso, são tendências, né? O espírito escolhe linhas gerais, não detalhes minuciosos. Então, eu não vou escolher que eu vou nascer em Sorocaba, que eu vou me desenvolver em Sorocaba, meu ambiente social vai ser Sorocaba, minha ascendência é Sorocaba, não. Você escolhe linhas gerais pela experiência que você precisa passar, né? Já espíritos mais elevados fazem escolhas mais conscientes. Eles não vêm mais para, tanto igual nós, para evoluir. Eles vêm para ajudar, né, a evolução dos outros, né? Tá tranquilo até agora, pessoal? Tá.
Agora, o que são provas? Né? Não são aquelas que a gente faz na escola, mas são parecidas. Né? São desafios escolhidos conscientemente. Isso é muito importante. Nós escolhemos conscientemente passar pelas provas. Né? Antes da reencarnação, o espírito escolhe provas para o seu aprendizado e crescimento moral. Missões difíceis transformadoras, convivência com pessoas desafiadoras, limitações físicas e emocionais, como a gente já acabou de explicar. E como é que a gente tem mérito de passar pelas provas? Quando a gente conseguiu superar, né, essas provas com resignação e se esforçando para sempre fazer o melhor de nós. Agora, vocês acham que toda prova tem um resultado igual? Todo mundo passa igualmente pelas mesmas provas? Vocês acham que varia de pessoa para pessoa? Varia ou é igual para todo mundo? Varia. Então, a gente tem, vamos ter um exemplo, né? A mesma prova. Doença, perda ou pobreza. Né? Alguém que está passando, né, por uma doença grave, né, perdeu o ente querido ou não tem condições financeiras muito boas. Que opções que ele tem nessa hora? Pode ter a reação de revolta e endurecimento. Revoltar por ter perdido um ente querido, revoltar por estar doente ou ser doente, e se revoltar pela condição econômica ruim. Ou ele pode ter fé, humildade e amor. Né? A prova é a mesma, mas o resultado evolutivo é completamente diferente. Né? Nenhuma prova obriga o espírito a errar. Ele pode ter a reação 1 como a reação 2. O que faz ele ter a reação 1 a reação 2? Vocês acham que é? Escolha. Escolha é o quê? Livre-arbítrio. Então ele pode escolher qualquer uma das duas coisas. Ele pode escolher se revoltar ou ter fé e ser humilde e aguentar as provas que ele está passando. O conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, que existem as provas, não ajuda? Explica muita coisa, né? Acaba deixando a gente mais, não digo tranquilo no mau sentido, mas entender que a gente precisa passar por aquilo. Né? Faz parte do nosso crescimento. Podemos agravar ou suavizar o sofrimento através do perdão, aceitação ativa e prática do bem. Em qualquer uma para aquela prova, doença, perda ou pobreza, você escolhendo, né, fé, humildade e amor, você pode passar por ela muito mais fácil, né, escolhendo o caminho do amor, né, aceitar, essa que é a aceitação ativa. Aceitar que naquele momento você está naquela situação. É até mais fácil você sair dela. Você ficar revoltado, brigar com o mundo, ser uma pessoa amargurada, dificilmente você vai passar por essa prova. Você vai acabar falhando, né? E quando você voltar lá no planejamento reencarnatório, você vai ter que passar por a experiência de novo. E faz parte do seu planejamento passar por isso. A gente não escapa. Expiações. Né? Vamos falar agora de expiações. Consequências educativas. Resultados de erros do passado, aceitos como necessidade de reajuste e conscientização. Deus não castiga, educa, Ele dá oportunidades de fazer de novo e fazer melhor. Envolve dor mais intensa, mas nunca punição de vida. De novo, são oportunidades. O objetivo é sempre a reparação e aprendizado. Vamos ter alguns exemplos. É difícil você separar prova e expiação, não é? Tem hora que elas se confundem. Né? Orgulho. Pessoa orgulhosa numa reencarnação anterior. Renascendo em condições de humildade sob submissão. Uma pessoa que tem o coração duro. Enfrentar situações que exigem ternura e paciência. Egoísmo, passar por circunstâncias que obriguem a prática da caridade e desprendimento. A gente parece que assim é bonito, mas é difícil passar por cada um desses. Né? Pessoa que é orgulhosa, tem que ser humilde, é difícil. Né? Uma pessoa que não tem amor ao próximo, ter que mostrar amor ao próximo, né? Ter ternura e paciência, é difícil também. É a mesma coisa com o egoísmo. Né? Você, aquela pessoa egoísta, materialista, ter que doar para alguém, isso às vezes é pior que a morte. Né? É contra o que a pessoa acredita. É um dilema moral. Já pensou você viver do dia que você teve consciência, que será se é na adolescência ou na infância ainda, que você é uma pessoa egoísta e ficar isso até o seu desencarne, quanto deve ser difícil você viver diariamente, hora por hora, um dilema moral, né? Você saber que tem que ajudar e não conseguir.
né? Não deve ser fácil. Então, essas são as expiações, né? São resgates do passado. Qual a diferença entre prova e expiação? Ficou um pouco confuso, não ficou? Vamos tentar clarear um pouco isso mais. Prova você passa para evoluir. Deixa claro isso. Prova é como exame para crescer. Expiação você passa para corrigir. Expiação como remédio para curar. Então, expiação a gente tem que entender como remédio. Algo que eu preciso tomar, por mais que seja amargo, eu preciso tomar para eu poder evoluir, para eu sair desse ciclo vicioso. Já a prova, você passa para evoluir, né? Você cresce com a prova, desde que você passe pela prova com fé, humildade e resignação, né? Se você se revoltar perante a prova, você acaba não crescendo, né? Mas o grande objetivo da prova é você evoluir. Aí eu trouxe para facilitar nosso entendimento alguns exemplos de prova. Nascer em uma família difícil para resolver paciência, perdão e equilíbrio. Ter muito dinheiro, aprender a não se apegar, praticar caridade e responsabilidade. Ter um cargo de liderança, exercitar justiça, humildade e ética. Conviver com alguém de personalidade oposta, desenvolver tolerância. Ter uma limitação física leve, fortalecer resiliência e superação. São provas, tipo de provas. Vamos dar uma olhada agora o que seriam expiações. Alguém que abusou do poder no passado, reencarna em posição de submissão. Já imaginaram isso? Pessoas que lideraram, agora tem que ser subordinado. É a mesma coisa do egoísmo, são coisas opostas, né? Causa sofrimento. Quem causou sofrimento emocional a outros vive abandono ou rejeição. Quem foi negligente com a família nasce em um contexto de carência afetiva, não vai ter família. Quem prejudicou financeiramente outras pessoas enfrenta dificuldades materiais intensas. Quem tirou a vida de alguém pode enfrentar experiências ligadas à perda ou limitações graves. Só queria fazer um parênteses aqui, porque parece algo muito agressivo, assim, né? Mas nem sempre é tão oposto assim. Vou tentar dar um exemplo um pouco mais leve para essa palestra não ficar muito pesada. Uma pessoa, né, como tem exemplo no nosso lar do Zé Luiz, ela trabalhava como numa clínica de aborto. Então ela abortava várias crianças ao longo da carreira, entre aspas, da vida, abortou várias crianças, né? Se a reencarnação fosse punitiva, o que iria acontecer com ela? Ela ia sofrer um aborto, certo? Qual opção a gente tem? Inúmeras. Vou dar uma delas. E se ela viesse como uma obstetra que criasse técnicas revolucionárias para reduzir a mortalidade infantil de bebês? Não é uma tarefa mais nobre? Ela não estaria se redimindo da mesma maneira? Mas ela tirava a vida, agora ela está dando a vida. Então, a reencarnação não é punitiva, mas ela é feita para cada um de nós. Se for identificado que essa pessoa vai precisar passar por uma experiência de expiação de perder um bebê, ela vai perder o bebê, mas ela pode ter outras opções que não seja a ferro e fogo, não é o oposto do que ela teve, né? E eu trouxe aqui agora alguns exemplos que se misturam, que eles podem ser tanto prova quanto expiação, né? Vamos pelo primeiro. Perder o ente querido. Pode ser expiação? Pode. Reajuste de vínculos com o passado. Pode ser uma prova? Aprender a lição de lidar com a dor, desapego, fé, né? Quando a gente perde o ente querido, a primeira coisa que a gente perde é a fé, né? Casamento difícil, pode ser expiação? Reencontro com alguém do passado, alguém que teve amizade? Pode. Aí caso como expiação. E prova, exercitar paciência, diálogo, amor. Você pode desenvolver outras características através da prova. E doença, pode ser expiação? Uso indevido do corpo em outra vida. E prova, resiliência, fé, transformação interior. Então, varia muito, né? Mas a gente já viu aqui que você pode ter, tem coisas que são claramente provas, coisas que são claramente expiação, tem coisas que podem ser as duas coisas, dependendo do nosso planejamento reencarnatório, a gente falou no começo. Ficou claro? Livre-arbítrio. Como vivemos o planejado? Então a gente planejou, né? Como a gente usa o livre-arbítrio para cumprir o planejamento? É como se fosse um caminho, né? Então o planejamento a gente cria um cenário, né? Lembra lá a gente falou família, né, tendências, ambiente social, tal, e aquilo isso é um cenário para a gente viver, né? E tá tudo certo, né? A gente brinca, como é que você coloca 5 elefantes dentro do fusquinha? Quem tem fusca aqui?
Alguém sabe como é que coloca 5 elefantes no Fusca? 2 na frente e 3 atrás. Parece fácil, né? Mas não é assim. Né? Então, o que acontece é que a gente exercita o livre-arbítrio, né? E a gente faz o roteiro, navega por esse planejamento reencarnatório de acordo com a nossa vontade. Nós somos influenciados por pessoas, a gente foi influenciado por amigos, nós somos bem influenciados por amigos, mal influenciados por amigos, nós somos bem influenciados pela família, mal influenciados pela família, depende de qual circunstância a gente está. Mas a gente sempre pode falar não. Né? A gente sempre pode falar não e seguir o caminho correto. Né? Porque nós temos a capacidade de escolher o que fazer. Nós podemos arbitrar na nossa vida. Nós temos a liberdade de arbitrar, né? De escolher a nossa própria vida. Não escolhemos tudo o que nos acontece, mas escolhemos como reagir. Então, se você tem uma dificuldade na sua vida, é aquele caminho que ela prova, né? Você pode reagir de várias maneiras, né? Lá eu coloquei dúvida, você tem N maneiras, né? De reagir. Então, a maneira como que a gente exercita o nosso livre-arbítrio, reagindo aos problemas, vai direcionar como é que vai ser a nossa vida diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, de acordo com o que a gente vai. A gente passa por isso todo dia, né? A gente exercita o livre-arbítrio a cada momento da nossa vida. Aplicações práticas, né? Do livre-arbítrio. Diante das dificuldades, o que essa situação quer me ensinar? É difícil pensar assim, não é? Você está no meio de um problema difícil, você tirar lições disso. Como posso reagir melhor? Né? Às vezes a gente acaba reagindo sem pensar, né? Explodindo, às vezes com raiva, né? Às vezes com indiferença. Mas sabendo que a gente pode, né? Perguntar o que essa situação quer me ensinar e como eu posso reagir melhor, você sabendo que você pode fazer isso, já começa aquela sementinha a brotar. Pode ser que você erre uma vez, pode ser que você erre 2 vezes, 3, tantas vezes, mas uma hora você vai lembrar e vai conseguir fazer um pouco melhor. Esse é o grande propósito da reencarnação, a gente fazer cada vez melhor as coisas. Evitar julgamentos, isso a gente não faz, né? Poder até pular. Não sabemos as provas e expiações que o outro carrega em sua jornada. A gente não sabe nem o nosso próprio planejamento reencarnatório, mas a gente consegue julgar o planejamento reencarnatório do outro. A gente consegue julgar o livre-arbítrio do outro. Não consegue? Facilmente. Né? A gente acaba esquecendo de nós mesmos. A gente já faz até pior que a pessoa, mas a gente acaba julgando. Né? Não com a gente aqui, tá, pessoal? São outras pessoas. Né? Nós aqui somos só os outros. E desenvolver virtudes, paciência, responsabilidade moral e confiança na justiça de vida, fé. Né? Então, conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai ficando um pouco mais paciente, né? Porque a experiência ensina que às vezes não compensa perder a paciência, ficar bravo, né? São coisas que só fazem mal, né? Mas às vezes demora um pouquinho. Para a gente refletir um pouquinho, perguntas que quase sempre nos acompanham. Por que pessoas boas sofrem? Alguém já pensou nisso? O que vocês acham que isso acontece? Provas e expiações. Possivelmente as pessoas boas que a gente encontra pelo caminho, e não são poucas, graças a Deus, elas sofrem porque muitas vezes elas escolheram sofrer. E se elas não escolheram sofrer, elas estão exercitando livre-arbítrio. Né? Estão vivendo, estão fazendo escolhas. Né? E as pessoas ruins também sofrem. Né? Não são só as pessoas boas. É que as pessoas boas causam mais impacto. Nossa, por que a senhora é tão boa? Por que aconteceu isso com ela? Ela precisava passar por aquilo. Muito provavelmente, ela pode ter escolhido passar por aquilo. E a gente acaba, né, na nossa coração grande, falando, nossa, que dó. Né? Mas faz parte da vida, da reencarnação dela. Sofrimento tem sentido? Castigo, acaso, ou oportunidade de crescimento? A gente acabou de ver também, as expiações são oportunidades de crescimento. Né? Se a gente expiar da maneira que a gente planejou, a gente vai crescer. É uma forma de evoluir. E muitas pessoas escolhem expiações mais severas para evoluir mais rápido. Que dá a condição delas evoluírem mais rápido. Né? Doenças, limitações físicas, limitações intelectuais.
Todas essas faz parte do sofrimento. Então, o sofrimento tem sentido, sim. E o que a gente tentou falar hoje, né? Compreender provas, expiações e o papel livre-arbítrio no planejamento reencarnatório. Esse é o grande objetivo daqui hoje, é a gente falar sobre isso e entender um pouco mais sobre essas 4 condições aqui da doutrina espírita. Enquete agora. Vocês acham que é possível a gente ter prova, expiação, missão, livre-arbítrio e planejamento reencarnatório numa mesma encarnação? Planejamento reencarnatório e livre-arbítrio é tranquilo, né? Mas a gente pode ter provas, provar, espiar e ter missão ao mesmo tempo? Sim? Sim, podemos. Trouxe um exemplo aqui. Vocês vão se... A grande maioria aqui vocês vão se reconhecer aqui. Educador ou mãe de pai de um filho difícil? Quem aqui conhece um filho difícil? Todo mundo, né? Todo mundo. Não vou nem perguntar quem tem um filho difícil, né? Expiação. Recebe como filho um espírito que foi seu inimigo no passado, enfrentando graves conflitos familiares e ingratidão. Dizem que uma maneira mais rápida e mais fácil de você acabar com essas inimizades do passado é trazer 2 espíritos como pai, mãe e filha. Diz que o amor da mãe é tão grande que ele consegue acabar com toda a raiva, todo o sofrimento, toda aquela mágoa que o espírito tem. Então isso é muito utilizado, muito comum isso. É uma prova também, porque essa mãe pode ficar tentada a desistir, sentir raiva ou desistir do filho. Né? Mas ela busca paciência e educação para superar o egoísmo. É muito difícil uma mãe abandonar um filho, não é? Um pai abandonar um filho. O amor é muito grande. E ao mesmo tempo pode ser uma missão. Né? Transformar a dor em amor. Educando esse espírito e mostrando o caminho da missão que se beneficia. Então, aí, um exemplo de que as 3 coisas podem existir perfeitamente. Agora você está pensando em mais exemplos, né? Cada um aqui vai lembrar mais exemplos. Tem vários exemplos desses. Agora eu trouxe um vídeo bem bacana. Quem aqui conhece a Maíse Braga? Muito boa, ela fala muito sobre Chico, né? Então ela vai falar um pouquinho sobre Chico. Porque é muito comum também a gente reclamar um pouco da vida, né? Ou não nós, tá, pessoal? São outras pessoas, né? Nós aqui não reclamamos. Mas tem algumas pessoas que reclamam que é muito difícil, que prova é muito grande, estou espiando muito, não tem? Aquele hard, vida, céus, minha vida é uma porcaria, né? Então ela conta um caso aqui de uma senhora que reclamava para o Chico exatamente isso, que a prova dela era muito grande, que ela não estava aguentando mais, né? Vamos ver o que aconteceu com ela. Chico, ninguém tem uma cruz pior. Ninguém é uma cruz maior, mais pesada. E o Chico de Montoro é tanto que esquece. Ele não tem isso. Nós somos depois. Ela tirando os espirituais, sabe? O corpo, a levar uma alimentação dela. Isso não é criação. E uma poesia é um sonho de graça, na verdade. E na vida, se o Chico Xavier percebeu com você, escolha uma forma. Escolha o que você quer. Eu posso ficar isso. Qual foi a sua uma escolha? Eu dessa pessoa não consigo. Ela não vai nada. Se ela não enxergar, ela não quer nada. É isso. Eu quero a minha dúvida. Como é? A senhora não se mal enxerga. Eu quero trocar a vida por ela. Minha filha, você trabalha no time das histórias. Você tem uma coisa. E quer levar a coisa da terra. Você quer isso aí é muito bem. Nós adorávamos reclamar.
História bacana, né? A menor cruz que ela enxergou era a própria que ela estava carregando. Imagina as maiores, né? Então ela reclamava à toa, né? Essa é a mensagem que o Chico quis passar. Né? Vou deixar uma mensagem final aqui, né? Passar pelos 4 pontos que a gente conversou hoje. Então, planejamento reencarnatório. Antes de nascer, escolhemos as lições, ao viver, escolhemos como aprendê-las. Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A vida é um plano que pedimos. A evolução é resultado do que construímos. Provas não são barreiras, são convites ao crescimento. As provas revelam a força que ainda não sabemos que temos. Expiações. Expiação não é castigo, é oportunidade de recomeço. Cada dor bem compreendida apaga um erro do passado. Livre-arbítrio, não escolhemos tudo o que acontece, mas escolhemos quem nos tornamos. O destino apresenta caminhos, o livre-arbítrio define a direção. Isso acho que resume o que a gente conversou hoje. Agradeço muito e eu volto dia 25 de maio. Obrigado.